Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Podfísio. Hoje a gente vai falar de um tema que é um tema que está em alta, em evidência, e a gente vai trazer para falar sobre isso. Eu ia falar um especialista, mas eu acho que não é só isso. É um especialista com uma validação do método, dos resultados e principalmente do que os pacientes sentem e como eles performam depois que esse trabalho é realizado. A gente ouve falar muito de recovery esportivo, mas eu tenho certeza que é uma dúvida muito grande ainda da maioria das pessoas como que funciona esse processo, como que ele acontece, como é que a gente disponibiliza isso numa clínica, como é que isso é oferecido, como é que organizada a estrutura. A gente vai desvendar isso com o professor Ricardo Lúcio Martins. É um amigo, é um parceiro, é um colega digno realmente de admiração, respeito por toda a sua trajetória de vida e a trajetória na área da fisioterapia. E, Ricardo, primeiro, agradecer muito assim a tua presença. E eu estou falando isso, pessoal, especialmente para o Ricardo, porque o Ricardo ele está numa vida e numa loucura de tempo que para negociar 2 horinhas do dia aqui, eu gastei mais ou menos umas não, foi mais de um mês, eu acho, para eu conseguir negociar com ele 2 horas para a gente poder fazer esse episódio para vocês. Mas vai valer a pena, eu tenho certeza. Ricardo, obrigado aí, de verdade, assim, pela tua presença, pela tua participação. E assim, eu queria que você já falasse com o pessoal um pouquinho mais de você, mas eu já queria emendar, Ricardo, uma questão que eu queria que você desvendasse junto com uma apresentação tua pessoal. E eu vou deixar que você faz isso, porque o Ricardo ele tem uma oratória incrível, assim, é um cara que fala muito bem. É, Ricardo, você trabalhou, eu posso estar falando algum número errado, mas com alguma coisa com uma base de 30 anos, mais ou menos, entre carreira universitária, um profissional trabalhando, né, em um ambiente mais hospitalar e tal, e de repente teve uma virada de chave que você falou, não, eu vou mudar minha chave para duas coisas que eu admiro muito, assim, um fisioterapeuta osteopata clínico e um grande empreendedor. O que aconteceu, Ricardo? Bruno, é, olha, primeiro, obrigado. O prazer é meu, querido. O prazer é meu e obrigado o convite, até porque a nossa parceria ela está viva, crescente e para mim é um prazer e é um privilégio também, porque a minha formação toda da osteopatia e não acabou ainda, né? Com a Ebrafim, tem muito a ver com a essência tua, a essência do Tiago, a essência de vocês. Então, eu estou imerso nisso e estou bastante à vontade. Veja bem, são 35 anos de formado, desses anos de formado, 30 anos dentro de uma UTI. O ambiente hospitalar, claro, mas dentro da UTI. E membro da Assobrafir, desde sempre, secretário, tesoureiro, ou seja, a parte da respiratória da terapia intensiva realmente foi a minha vida profissional. Intercalado, claro, com a área acadêmica, mas após a pandemia, e aí não tem nenhuma novidade, porque muitas pessoas em várias áreas de trabalho, depois da pandemia, tiveram algum impacto. E eu percebi que nós precisávamos fazer algo diferente. E aí o algo diferente era eu oferecer a minha experiência para o público, eu oferecer a minha experiência para o atendimento. E aí eu falando com a minha esposa, eu falei, depois da pandemia nós vamos precisar cuidar de gente. E é o que aconteceu. Aí eu fiz uma mudança, porque cuidar de pessoas na respiratória poderia ser também um caminho. Mas, Bruno, o impacto da pandemia no corpo, no físico, no emocional e naquilo tudo que envolve a qualidade de vida foi muito intenso. E eu, então, vendo tudo que estava acontecendo no Cefis, né, porque nós temos que lembrar que a minha imersão na osteopatia tem tudo a ver com a experiência em Rio Preto do Cefis, né, do centro que você também está associado, ligado. E eu vendo aquilo, eu falei, opa,
gostei disso. Isso é fisioterapia, entendeu? Porque tenho só de Unifeb são 25 anos. E eu também, dentro da Unifeb, projetei essa fisioterapia mais ativa, ligado à cinesioterapia, ligado à área funcional, à área do movimento, que eu acredito plenamente, né? A fisioterapia de convênio, a fisioterapia mais estrutural, ela ficou muito longe da realidade da nossa essência, né? Então, foi isso. Aí eu entendi, mas eu também entendi que tinha que ser um negócio meu. Aí veio a questão da Fisiocor, que para mim resolveu 70% da motivação para eu entrar, porque eu tinha muitos medos, né? São 35 anos de carteira assinada, a área acadêmica, você sabe que nos blinda muito, nós professores somos blindados, né? E aí eu tive que entender essa dinâmica, né? Então fiz vários caminhos, não compete aqui, mas um dos caminhos que me deixou muito seguro foi realmente a franquia da Fisiocor. Fui conhecer a maior e fui conhecer a menor, né? Que Perfeito. foi em Oswaldo Cruz, para entender, e aí a gente viu que era possível. E aí montamos algo que está sendo assim, eu não digo surpreendente, mas o que nós projetamos para um ano, nós estamos conseguindo em 6 meses, né, de abertura. E o empreender, querido, é algo que nós não estávamos preparados. E aí vem também a questão Fisiocor, mas eu tenho também uma mentoria que me ajuda na gestão. A gestão é algo muito difícil e muito necessário, né? Então, eu também tenho uma mentoria de gestão. E agora, o Ricardo, eu tenho o chavão, né? A minha experiência é o meu território. Então, fizemos a dimensão que eu entendia que era possível. E aí nós temos algo muito forte e que não tem na franquia, né? Que é o Estúdio Recovery. Ah, para os nossos ouvintes e os nossos internautas e colegas, nos últimos 3 anos, eu me preparei para sair da área acadêmica. Então, eu entendi que eu precisava mudar, então eu fui fazer osteopatia na Ebrafim, estou agora no CO e já estou matriculado para o DO, e fui fazer os cursos de terapia manual, os cursos de, enfim, tudo aquilo que a área musculoesquelética necessitava, mas eu já era um especialista em fisioterapia esportiva. E durante esses 3 anos, Bruno, nós modelamos literalmente todas as possibilidades de recovery. E para todas elas nós fizemos um trabalho de conclusão de curso. E desses trabalhos de conclusão do curso, chegou no modelo que nós temos hoje na Fisiocor Votuporanga. E eu não digo todos, mas grande parte desses alunos que participaram do recovery na faculdade, participaram dos projetos de pesquisa, hoje estão comigo. Porque eu precisava de uma equipe, né? E um time, porque uma coisa importante já a gente fala, aquele que se interessar em organizar um recovery, ele precisa ter um time. Sem um time, você não faz o recovery. Agora, eu colocando como recovery, né? Alguns aspectos aí que a gente vai explorar agora. Deixa eu aproveitar esse gancho mesmo, Ricardo, que eu queria que você continuasse nesse mesmo assunto, assim. Eu queria, assim, primeiro, você falou uma coisa que é super importante, que é assim, ó, dentro do que a gente estabeleceu como, né, base principal de trabalho na Fisiocor, o recovery ele não fazia parte desse cardápio de ações, né? Não. E eu vou te falar, Ricardo, e não faz parte do cardápio de ações da grande, imensa maioria das clínicas que está começando em qualquer lugar do Brasil. Tá? Isso não faz parte, a princípio, do principal cardápio de ações. Então, eu quero te fazer duas perguntas. Na verdade, eu queria que você falasse sobre duas coisas. A primeira, para quem ainda está meio aqui recovery, mas eu conheço o termo, eu entendo o que é, mas se eu pudesse explicar de uma maneira mais simples, o que é isso, para que serve? E depois, eu queria entender também por que você decidiu estudar isso, e investir tempo e trabalho nisso, e o que te inspirou, na verdade, para poder desenvolver um trabalho autoral próprio e realmente um trabalho de sucesso nessa área? A primeira coisa é que, pós-pandemia,
E durante a pandemia, a gente percebeu o aumento de pessoas praticando exercício e praticando esportes, né? E os esportes que mais foram estimulados na pandemia, isso foi espontâneo, né? Ciclismo, corrida e os esportes que estavam mais ao ar livre, né? Que é o caso do beach tênis. Esses três, como estavam ao ar livre, as pessoas começaram a praticar. E aí nós começamos a entender que o corpo dessas pessoas, elas estavam tendo lesões. As pessoas começaram a apresentar lesões e nos procuravam lá na universidade, lá na faculdade, na Unifev, para cuidar dessa lesão. E aí nós começamos a entender que a gente precisava intervir de forma preventiva, e aí surgiu a questão do recovery quanto elemento preventivo. Porque a fisioterapia esportiva já é consagrada. Então, a gente começou a atender esses atletas, só que nós percebemos que a manutenção corporal, ela precisava acontecer com outro aspecto. E aí, eu, de cara, já te falo que eu tenho uma influência muito forte do professor Jaime Neto Júnior, lá de Presidente Prudente, que é, vamos colocar, se não a maior sumidade, mas uma das sumidades no treinamento esportivo, e nós, naquela época, já fazíamos a imersão, a crioimersão. Só que ao longo do tempo, nós entendemos que o corpo começa a ter vários sinais de alerta, só que eles são silenciosos. Esses sinais de alerta nos levou para o estudo. Por quê? Eu precisava entender a variabilidade da frequência cardíaca como um sinal de que o indivíduo estava em fadiga e prestes a ter uma lesão. Outra coisa, a visibilidade da câmera termográfica de eu perceber uma lesão antes dela ter dor. Então, esses elementos foram agregados para que a gente tivesse o trabalho preventivo desses atletas lá da Unifev e, posteriormente, me acendeu a luz do mercado. Porque aí veio o lado acadêmico sendo muito forte, mas aí, Bruno, veja bem, eu já queria montar um negócio, veio o Ricardo, empreendedor, e veio uma lei de mercado, que é um local que tenha a recuperação do atleta na fisioterapia esportiva, mas um local que tenha a recuperação metabólica e a reorganização funcional antes que aconteça a lesão. Mas para o nosso ouvinte entender, o nosso internauta entender, o nosso colega entender, na literatura, o que se mais fala é a prevenção de lesões. E está tudo ok. Mas nós conseguimos entender aqui a melhora da performance. Aí nós começamos a gerar outro nível de importância do recovery. Por quê? Porque o recovery preventivo de uma lesão muscular, o recovery preventivo de uma tendinite, ou o recovery preventivo de lesões, por exemplo, de quadril, o corredor, ele tem lesões de quadril sem saber por quê. Uhum. Mas, quando você imerge ele num programa de recovery, ele melhora performance. E aí nós estamos mexendo em algo valioso para esse atleta, mesmo o amador. Por exemplo, nós temos uma atleta amadora, nossa, que ela é patrocinada da Fisiocor, que ela não subia em pódio. Passou a fazer o recovery, essa atleta, ela parte do princípio que agora ela não vai mais pensar se vai no pódio ou não. Ela já sabe que ela vai para o pódio. O que ela está agora performando é se ela vai para quarto, terceiro ou primeiro colocado. Então, isso significa uma mudança de hábito, só que, Bruno, é cultural. Então, é um processo, e eu, então, entendi que havia um mercado e que havia uma forma de modular aquilo que nós queríamos. E aí vem, então, a sua primeira pergunta. Ricardo, o que é esse recovery?
Porque, na verdade, já existem algumas estratégias de recuperação funcional. Por exemplo, você hoje vê lá o Tour de France, pessoal que gosta do ciclismo. A primeira coisa que acontece no Tour de France, quando ele termina a prova, ele vai para o pedal de rolo, que isso ajuda muito a metabolizar alguns catabólitos naturais que ele tem. Depois ele vai para uma liberação miofascial. É comum isso. No atletismo, é comum o indivíduo terminar a prova, ele vai para criovarredura, porque eu faço uma liberação e um estímulo vascular local. O que nós entendemos? Que eu precisava fazer algo mais profundo. Então, nós tínhamos que mexer com o sistema nervoso autonômico. Já não estou falando mais do tecido muscular, ou do tecido vascular, ou do tecido linfático. Não. Eu precisava entender como esse corpo reagiria com um recovery mais estruturado. Então, aí veio, nós primeiro avaliamos, ver se o indivíduo está em simpaticotonia. E aí, a osteopatia me deu esse suporte. Entendemos a simpaticotonia, então agora nós vamos entender como diminuir esse processo. Então, a osteopatia, por si só, ela já gera a parasimpaticotonia para o paciente. Então, ok, a osteopatia tinha que entrar no processo. A liberação miofascial já é algo consagrado, então ela entra também, não é? Mas aí nós precisávamos a questão mais metabólica de emergência, que seria então a banheira de imersão. A banheira de imersão, ela já está sendo estudada há muito tempo, principalmente para o sistema imunológico, para o emagrecimento e para o controle dos processos simpático-tônicos. Então, nós fizemos aqui, Bruno, 4 etapas. O indivíduo vai primeiro para a banheira de imersão a 10 graus. Eu estimulo esse sistema cardiovascular a me dar uma resposta com relação a essa captação de todo tipo de catabólito que ele tem. E vai para onde? Rim, fígado. O rim, eu elimino substâncias que são realmente muito comuns dentro da atividade muscular. Por exemplo, amônia. Fígado, eu reorganizo a parte energética do fígado. O fígado me dá células killer que vão ajudar, inclusive, no sistema imunológico. Depois eu vou para o estímulo renal. Aí eu vou eliminar, inclusive, excessos de líquido. Terminou essa fase de 10 minutos, ele vai para a bota pneumática, porque eu preciso drenar, porque é muito comum que o indivíduo saia. Olha só, ele entra na banheira a 10 graus. A banheira, quando ele sai, está a 18 graus. Então, ele gera um estímulo metabólico absurdo. Consequentemente, eu posso gerar um edema de periferia. Então, ele sai da banheira, ele vai para a bota pneumática, drenando tudo aquilo que nós temos ainda de resíduo. Terceira etapa, a quiropraxia ou a osteopatia estrutural. A osteopatia estrutural, nós vamos fazer um blackout literal de todo o sistema simpático-tônico. É absurdo o quanto esse indivíduo tem de relaxamento. Ao final, só que nesse ponto, eu já tenho a variabilidade da frequência cardíaca normalizada, nesse ponto da osteopatia. Posteriormente, ele vai para a liberação miofascial, porque a gente já analisou pela câmera termográfica quais são os pontos mais relevantes de trigger points ou de áreas que estão em pré-inflamação. E finalizamos isso. Aí, ao final, que nós brincamos aqui, ele vai para a cama dele, né? Porque aí eu faço o que todo mundo precisa fazer, que é estimular o atleta a dormir, a repousar. Porque hoje, o sono também é considerado como um recovery. Então, nós temos aí o quinto elemento do recovery que nós não proporcionamos, mas a gente ajuda muito, que é a questão do sono. Então, Bruno, essa dinâmica de 4 etapas e mais o sono foi modelado junto à Unifev.
e que nós vimos que não tinha na literatura. Porque eu posso dizer uma coisa para você. Esses 3 anos de Ebrafim, eles me mostraram muito claramente que a osteopatia, ela entra na reparação neurohormonal, neuromuscular e também, e é um pulo do gato, eu preciso dizer isso aí, psicoafetiva. Então, olha só, um bom ambiente. Aqui nós temos televisão, aqui nós temos som, aqui nós temos YouTube, aqui nós temos brincadeira, aqui nós temos piada, aqui nós temos um ambiente extremamente alegre, e isso no contexto de eu conhecer a pessoa. Eu sei quem é o atleta, eu sei o que ele pensa, eu sei o que ele gosta de comer, eu sei o que. Então, tudo isso gerou um ambiente muito propício para esse recovery que, para nós, não surpreende a procura. O que nos surpreende é a fidelização. Porque nós imaginávamos que o indivíduo viria 1 ou 2 vezes. Não, não, mas nós já temos fidelizações de trimestralidade, porque aí, Bruno, eu preciso só insistir nesse nível. Pessoal, por que que um atleta aceita fazer o recovery, aceita ter o custo desse recovery? Claro que a questão preventiva faz muita diferença, mas a performance. Ele melhorou a performance. Para vocês terem ideia, o atleta do ciclismo, em média, ele melhora 34% da potência muscular do velocista. Isso aí é algo absurdo. Nós conseguimos melhorar o tempo de recuperação de 5 dias para 1 dia. E nós tivemos, Bruno, você me dá essa liberdade, nós tivemos num campeonato de triatlon em São José do Rio Preto, né? A equipe de Votuporanga foi convidada para gerir o recovery no triatlo em Rio Preto. Pensa que é uma coisa muito, muito forte para nós aqui, nossa realidade, né? Nós tivemos 3 atletas que eles estavam inscritos apenas na prova de sábado, mas não estavam inscritos na prova de domingo, porque eles sabiam que o corpo deles não conseguia aguentar o domingo. 3 atletas se inscreveram na prova de domingo porque eles tinham tido uma melhora funcional total. Então, tirar o indivíduo da fadiga, tirar o indivíduo dos espasmos musculares, mas fazer com que esse indivíduo sinta o que é melhorar a performance, é isso que faz a fidelização. E aí, Bruno, é isso que gera mercado. Ô, Ricardo, é assim, tua fala ela é super completa e me veio algumas coisas assim, queria ver se você também concorda. Essa observação de mercado tua, eu acho que ela é brilhante, assim, porque é, acho que existe uma mudança de mentalidade. Eu vou falar de 2 aspectos no esporte. Eu vou separar aqui em esporte profissional e esporte amador. Sim. Mas eu percebo que os dois tiveram uma mudança de mentalidade importante. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos pensar no que a gente tem de mais popular, o futebol. Cara, vou pensar anos e anos atrás, o cara, ele tinha lá o jogo dele profissional, fazia o jogo, o que que acontecia? É folga, né? É folga e vai lá, sai na noite, né? Vai bagunçar, descansa no outro dia. E quando a gente pega as principais referências que existem hoje, por exemplo, no futebol, vamos dar um exemplo assim da principal referência, Cristiano Ronaldo. Esse cara, quando ele termina um desafio desse, que é um jogo profissional, qual que é a primeira coisa que ele faz? Aonde que ele investiu de forma importante na carreira dele? Processos de recuperação, processo de recovery. Não é à toa que é um cara com 40 anos de idade que teve tão pouca lesão na carreira e performa como um garoto de 30 anos, 28 anos com 40 anos de idade. Pô, então assim, aí a gente tira isso de base. Aí eu quero te dar uma outra situação. Mas o Cristiano Ronaldo não mora aqui, né? O Cristiano Ronaldo ele não vem aqui na nossa clínica fazer o tratamento. Infelizmente não, mas enfim, ele não vem. O que a gente tem de volume maior é o atleta amador. E uma coisa que a gente percebe de mudança de mentalidade incrível, Ricardo, assim, quem acostumou com esporte na vida, quem acostumou com esse processo de estar praticando esporte,
não admite não poder praticar por causa de uma lesão, por exemplo. Então, o primeiro desespero e desafio de uma pessoa normal fala assim, cara, isso aqui é algo importante para minha vida porque minha cabeça foca ali, eu saio do estresse. Então, a primeira coisa, assim, o cara fala, isso aqui faz parte da minha vida e da minha saúde. É isso aí. Essa mudança de mentalidade é super importante, né? Ó, isso aqui não é prevenção, isso aqui é saúde, isso aqui faz parte da minha vida e da minha saúde. Então, isso tem que continuar fazendo parte. Só que na hora que ela começa a perceber que esse trabalho potencializa o desempenho técnico, aí acabou, Acabou, né? É mais ou menos acabou. isso mesmo. É isso mesmo. E outra coisa, vamos sempre lembrar que nós tivemos um evento pandemia, ok? A pandemia, ela gerou morte. Aqueles que tiveram coragem de fazer atividade física entenderam que ele estava ganhando vida. É isso aí. Veio pós-pandemia, muitos continuaram a manter o seu nível de qualidade de vida, outros viram que a pessoa estava legal e começou a fazer a prática, ao ponto de, Bruno, quem investiu em, em salões para balada, em salões para festa, dançou, porque a juventude agora, ela dorme cedo, porque a maioria das festas, inclusive, é tudo à tarde, porque o cara vai dormir cedo para que no sábado de manhã ele esteja ou correndo ou pedalando, ou eles estejam nos estúdios de CrossFit ou nos estúdios de Jiu-Jitsu. Então, o que acontece? Mudança de mente nos proporcionou entender mudança de mercado e que nos proporcionou entender que o atleta amador, ele compete consigo mesmo, mas ele compete em grupo. Então, as tribos do beach tênis, elas se competem, Uhum. mesmo sendo padrão amador. Por que eu estou dizendo isso? O vô joga com o neto, que joga com o tio, que joga com o amigo. Eles se competem entre eles. Eles se competem. Os ciclistas se competem entre eles. Nós estamos falando de um ciclismo que tem uma bike de 100 mil reais. Tá certo? Ele tem a raquete de beach tênis de 4, 5 mil reais. Ele tem, o triatleta, ele tem uma roupagem para correr, nadar e fazer a bike que menos de 200 mil ele não está gastando. Só que tudo isso tem um elemento motivacional, ele enquanto performance dele próprio, e eles são assim, viu, Bruno? Eles são assim. E a performance com relação ao amigo ou à tribo que ele está. Então, o atleta amador, para você ter ideia, em Votuporanga, nós temos hoje 15 mil pessoas em atividade esportiva amadora. 15 mil pessoas. Nós, na Fisiocor Votuporanga, temos, dentro do nosso escopo aqui, ciclista, corredor, beach tenista, pessoal do jiu-jitsu, o pessoal do CrossFit, eu vou falar para você, nós temos aí dois grupos campeões, corrida e crossfiteiros. São os dois campeões. Só que aí nós temos jogador de futebol, nós temos pessoal da natação. Então, o que foi criado nesses 6 meses? Um elemento cultural e que nós estamos progressivamente ganhando mais adeptos de outras modalidades. Então, agora eu vou passar para o pessoal, eles vão achar interessantíssimo, eu acho que você também. Nós estamos com 2 atletas do rodeio, Putz. entende? E aí nos procurou agora um rapaz do motocross. Você fala, poxa, não, mas essas pessoas entenderam tudo que nós já tínhamos sabido da questão preventiva, mais performance, né? Então, esse indivíduo, ele come melhor, esse indivíduo, ele veste melhor, esse indivíduo, ele tem uma autoestima absurda. Você vê o pessoal que vem aqui, rapaz, você vê a vestimenta deles, você vê os cuidados que eles têm com eles, né? Então, assim, é um público interessante, Bruno, e que gera para nós fisioterapeutas uma ideia muito mais profunda do que a fisioterapia esportiva. Nós estamos falando de um indivíduo que ele casa com você. Ó, vou abrir isso para o seu público aqui.
eu vou ver se eu consigo aqui. Vou dar, está pertinho aqui de mim. Olha o que nós ganhamos de um atleta. Show de bola. Isso não tem preço. É. Isso não tem preço. É uma atleta do ciclismo, ela ganhou a prova, ela não tinha chance de ganhar, ela fez uma semana de recovery com a gente, ganhou a prova e ela veio trazer a medalha para a gente. Bruno, isso não tem preço. Então, é um mercado propício, promissor e que ainda tem um lastro muito grande porque é cultural. Agora, da mesma forma que o esporte se tornou realidade para os jovens, o recovery vai se tornar realidade. Mas qual é o segredo, Bruno? Eu queria falar isso para a galera. Não montem o recovery em locais fechados, em locais que pareçam clínica de reabilitação. Não, não, não. O recovery ele precisa estar em locais, por exemplo, clubes esportivos, uma clínica que esteja aberta, com um salão aberto, ao ar livre. E é isso que a gente faz, né, Bruno? Nós levamos o recovery, inclusive, para os eventos, né? Que aí, Uhum. se quiser explorar isso depois, a gente fica à É, vontade. eu acho que é o próximo ponto que eu quero explorar, assim, depois de terminar isso aqui, porque, assim, Ricardo, acho que uma coisa importante para finalizar essa parte é assim, parece que quando a gente fala recovery, é sempre a mesma coisa, e não Uhum. é, e não Não. é. Então, assim, uma coisa você já destacou bem, que eu acho que é um dos grandes diferenciais do trabalho, que é a forma de, mais ou menos, ter uma estruturação básica de trabalho e a individualização de cada paciente, entendendo variabilidade de frequência cardíaca, comportamento autonômico, termografia para ver áreas de maior cuidado, de necessidade de maior cuidado. Então, dentro de, entre aspas, assim, eu ia chamar de protocolo, mas eu vou chamar de processo, que eu acho que faz mais sentido. Dentro Sim, do processo onde ele precisa passar, existem parâmetros que são estabelecidos de forma individualizada que vão determinar uma rotina específica para cada indivíduo. Óbvio, né? Aí você tem um impacto melhor. Mas a minha pergunta mais específica é assim, que eu gostaria que você falasse um pouco mais. Das diferenças entre as metodologias e processos de recovery e por que o teu recovery ele faz tanta diferença e ele consegue prospectar tão bem assim nas pessoas. a primeira coisa que eu te digo, a mudança de estratégia para cada atleta depende do esporte que ele faz. Por exemplo, olha, uma coisa simples. Eu tenho a bota pneumática, mas eu também tenho as luvas pneumáticas. Isso já é uma identificação do cuidado que eu tenho e que nós temos que ter, porque quem, quem usa muito membros superiores e tronco, eu vou para a bota pneumática porque eu quero uma drenagem linfática desde a mão até o tórax. Então, isso já é uma observação da diversidade do esporte. Então, o beach tenista aqui, e o tenista e o nadador, por exemplo, eles fazem luvas pneumáticas. Outra coisa, eu individualizo o período que ele está. É diferente o recovery em um período de treinamento aeróbio, de treinamento de base, e o recovery em período de treinamento já de anaerobioses e já de lapidação da performance atlética deles. E nós também individualizamos o período. Por exemplo, não se faz recovery um dia antes, nem de treinos intensivos e nem das, assim, dos eventos específicos, dos campeonatos, das provas. Então, a gente já modulou isso. Outra coisa, característica do atleta. O fisiculturista e o cara do CrossFit, eu intensifico mais a quebra e a liberação da fáscia. Então, por exemplo, esse indivíduo nem vai para a banheira. Ele não vai. E porque eu já sei que o problema que está envolvido com ele é densificação facial, é encurtamento muscular,
presença de pontos gatilhos em locais que é muito difícil você conseguir através da terapia manual. Então, nós utilizamos, por exemplo, o dry needling. Então, eu vou variando as estratégias terapêuticas de acordo com a característica dele. Nós recebemos um fisiculturista que ele queria apenas a liberação miofascial para o desenho muscular. Mas primeiro nós tiramos todos os pontos gatilhos, porque isso interfere muito. Então, a individualização não é só da modalidade, mas o período que esse indivíduo está, do treinamento e da performance, e uma coisa importantíssima, o programa que ele faz para o evento que ele quer. Um dos atletas nossos, a programação dele é para a maratona de Boston. Essa é a programação dele. Então, o que, que nós fizemos? Ele faz recovery 2 vezes na semana. E nós encaixamos com o treinador dele a condição de banheira 1 vez na semana, mas quando ele está na fase atlética de melhora da musculatura, ele não vai para a banheira, porque a banheira ela é um elemento inibitório do processo inflamatório. Então, tá tudo bem, né? Mas quem quer ganhar massa muscular precisa entrar num processo inflamatório. E aí nós não vamos para a banheira. Ele vai para a liberação miofascial, ele vai para o comportamento, ele vai para a bota, mas, por exemplo, olha, ele vai para a respiração. Como é que é isso? Nós fazemos treinamento respiratório diafragmático com ele. Até que a variabilidade vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, e a gente já tira ele do risco de fadiga somente com o processo respiratório. Então, olha, estratégias diferentes para pessoas diferentes e modalidades, mas os instantes que eles estão. Agora, Bruno, entenda isso, o impacto da Fisiocor Votuporanga na região já está acontecendo, porque as pessoas que tiveram performances melhoradas, elas estão dizendo, olha, eu ganhei porque a Fisiocor estava envolvida. Eu melhorei, e aí, aonde nós vamos? Nós vamos nos eventos, porque no evento, eu dou suporte para esse meu atleta. Ó, nós fomos para um evento em Zacarias. Zacarias é uma cidade pequenininha, perto de Buritama. Só que o evento foi dentro de um condomínio. Então, eles tinham acesso a um braço do Rio Tietê e toda a estrutura do ciclismo e corrida. Nós fomos lá, tinha 120 atletas. Eu não teria acesso a esses 120 atletas do triatlon. Eu fui lá, montamos a estrutura e atendemos os nossos patrocinados primeiro, eram 6 atletas, os nossos clientes, né, vamos dizer assim, e depois atendemos os outros. Você não tem noção da repercussão. Foi por Zacarias que a gente acabou indo para São José do Rio Preto, fazer 2 dias de lá. Então, eventos te mostram, eventos mostram na prática o que acontece com esse corpo pós-prova, e evento, Bruno, nos garante a visibilidade do fisioterapeuta. Porque, na maioria das vezes, o fisioterapeuta ainda está classificado na reabilitação desportiva. Mas o processo preventivo que envolve o recovery e o processo de performance nos coloca como fisioterapeuta num patamar diferente. E aí eu vou dizer uma coisa muito legal para todo mundo. A empregabilidade, nós estamos, claro, no nosso lado aqui do empreendedorismo, mas a empregabilidade, por exemplo, de um fisioterapeuta osteopata em clubes esportivos, só com as suas mãos, é absurdo. O potencial disso é muito grande. Então, nós temos a linha fortíssima da fisioterapia esportiva, fortíssima, aquecida e valorizadíssima. E a questão do recovery. Eu vou dar uma notícia para vocês aqui. Aconteceu um problema no Atlético Mineiro, lá de Belo Horizonte. Um presidente do Atlético Mineiro resolveu que não iria mais pagar a avaliação termográfica
dos atletas, né? Que o programa termografia e avaliação clínica estava pela Apollo, que é de amigos queridos lá de Belo Horizonte, e então, o presidente achou melhor fazer uma economia. Sabe aquela economia burra? Resolveu economizar. O Hulk e mais 4 atletas não entraram num treino. Falaram assim: eu não sei o meu corpo para o jogo se eu não tiver a avaliação e o recovery esportivo. Eu não sei como é que o meu corpo. Olha só o nível de. Usar uma palavra dura, mas é um nível de dependência desse atleta para com o fisioterapeuta que ia avaliar e ia gerar nele a recuperação para ele se sentir pleno para o jogo que seria 2 dias depois. Nós temos 2 times de futebol no interior de São Paulo que estão sendo vamos dizer, as estrelas do Campeonato Brasileiro. O Mirassol, no campeonato da Série A, e o Novo Horizontino na Série B. Nenhum dos 2 times tem lesão. E aí foram entrevistar um fisioterapeuta do Novo Horizontino e perguntando para ele por que ele não tem lesão. Ele foi claro. Primeiro, recovery, recuperação. E nós fomos em Mirassol para conhecer, né? Recovery. Eles vão mais além, porque Mirassol ainda tem sauna, ainda tem outros elementos que, associados ao recovery, são fantásticos. Então, Bruno, esse é um recado importante na questão empreendedora, mas na questão do mercado para o empreendedor, para a empregabilidade, né, daquele fisioterapeuta solo que gostaria de ter isso para a melhora da projeção dele como profissional. Agora, querido, vamos para a região. Deixa eu só acrescentar esse elemento. Nós estamos numa região que ela é uma região simples. Vamos dizer assim, Votuporanga é uma cidade interessantíssima, não é? E nós temos cidades satélites nossas, pequenas, de 15 mil habitantes. Nós temos ex-alunos nossos que foram para essas cidades pequenas e montaram nas suas casas uma banheira, uma maca, a mão, e já estão propondo um recovery. Claro, mais modesto, mas um recovery para os atletas amadores daquela região. Ou Cara, seja, Ricardo, é, pode ir. não, ou seja, nós estamos dizendo para o fisioterapeuta que está nos escutando que não é custo alto, é inteligência, entendimento sobre fadiga, overtraining, overuse, entendimento sobre anaerobioses que podem gerar fadiga, que pode gerar lesão, um estudo sobre variabilidade da frequência cardíaca, que são instrumentos, não estou dizendo baratos, mas totalmente acessíveis dentro de uma programação aí, e fazer com que esse fisioterapeuta entenda que a terapia manual, e aí o maior investimento que eu fiz, Bruno, a osteopatia. É isso. Ricardo, fantástico, assim, a experiência e acho que como você consegue destrinchar bem o assunto e falar um pouco sobre todos esses casos e metodologia. Eu vou fazer uma complementação aqui, e você me fala também se você está de acordo. Olha que interessante. Antigamente era o preço, depois virou investimento e hoje a gente chama de oportunidade. E quando a gente chama de oportunidade, a gente quer dizer o seguinte: quando você propõe algo, não é só que é novo ou que é diferente, algo que consiga efetivamente impactar e dar resultado num ponto específico da vida, da saúde, né, das pessoas ali que estão envolvidas naquilo, cara, isso aí é o que a gente fala assim, entre aspas, aí, do produto perfeito, porque é um produto que eu preciso entender, aprender e se eu souber implementar, eu sei que isso me gera resultados importantes. Então, olha que interessante. Hoje em dia você fala assim, hoje em dia quando você conversa com a maioria dos colegas aí, Ricardo, o cara fala assim, mas eu preciso fazer a divulgação da minha clínica. Aí o cara fala, não, que você tem que colocar no Instagram, que Instagram. Beleza, é um ponto, é um meio de divulgação, mas eu preciso entender, né, Ricardo, que não é o único, que existem outras vias importantes. Então, assim,
Aonde está o meu público? Aonde está o público do Ricardo? O público do Ricardo, ele não está no Instagram, ele está no campeonato, ele está disputando, ele está treinando, ele está ali fazendo a atividade física dele. Então, assim, uma parte já veio conhecer o trabalho do Ricardo e falou, porra, gostei, tá bacana. E agora, como é que eu acesso esse outro público? Fica tranquilo, fica aí que eu vou te mostrar o que eu faço. E eu confio tanto no meu produto, e eu confio tanto nos meus resultados. As pessoas estão tão satisfeitas com aquilo que elas estão recebendo, que eu tenho certeza que esse, entre aspas, trabalho que eu estou tendo de ir até aí, vai me trazer como resultado duas coisas principais: o benefício para todas as pessoas que são acolhidas É e isso aí. a experiência positiva, ela vai trazer clientes, oportunidade de conseguir trabalhar com mais pessoas. Eu vou dar um spoiler aí, até para você também. É um spoiler que nós já estamos organizando, né? Que será a Blitz Physiocore. A Blitz Physiocore. Que Legal. nós não só estaremos nos campeonatos, mas nós vamos para dentro das academias agora. Por quê? Porque é lá. A outra situação é o indivíduo, quando vê a gente no evento, ó, nós fizemos esse fim de semana um evento de tênis, campeonato de Confederação Paulista de Tênis, no Açaí, aqui 3 dias, e um dia que foi um passeio ciclístico. A presença da Fisiocor, Recovery Fisiocor, fez a diferença para o evento. Olha que interessante. Me convidaram agora para uma corrida feminina pela Associação Comercial aqui de Votuporanga. Eles me convidaram porque eu vou abrilhantar o evento. Você entende que nós estamos dando um patamar diferente e aqui, Bruno, não vem nenhuma soberba associada. Na verdade, são leis de mercado, leis de oportunidade e que você vai fazer a sua marca se tornar interessante, inclusive para melhorar a visibilidade daquele evento. Então, nós tivemos, por exemplo, um evento de ciclismo, que foi um passeio ciclístico, e nós lá fomos convidados porque nós iríamos gerar para aquele ambiente um ambiente de segurança. Porque nós estávamos como fisioterapeutas e estávamos dentro do processo do recovery. Eu gostaria só de dar entrar num ponto aí que você falou. Você sabe que a nossa banheira é a estratégia mais instagramável da clínica? É verdade. Todo mundo que entra na banheira se filma, porque eles querem, as sensações são inúmeras, né? Essa banheira, ela está mais conhecida do que o Parque da Cultura daqui, porque e outra coisa, existem alguns atletas que fazem competições entre eles. Eles pedem, olha, eu vou ficar 10 minutos, mas você conseguir colocar a banheira a 8 graus? Você conseguir colocar a banheira a 7 graus? É claro que a gente não brinca nesse sentido, mas existe aí já uma brincadeira entre eles que gera uma questão de marketing no Instagram. Você imagina, é ouro, né? Você ter uma viralização espontânea, né? E que Cara, nós não procuramos, né? Quer dizer, isso tudo fortalece muito a marca e fortalece muito a imagem. Ricardo, sabe o que eu acho que é uma sacada assim ainda? Eu vou insistir nisso porque eu acho que é uma sacada incrível. É, eu quero dar um exemplo para você que eu acho que vai fazer sentido também. Quando o Pilates chegou no Brasil, a gente sabe que o Pilates é fantástico. É uma metodologia de exercício fantástica. É incrível porque ela complementa aí vários elementos importantíssimos de base fundamental de prescrição de exercício e coloca Sim, tudo meio que no mesmo pacote e tal, e o resultado é fantástico. Só que quando chegou, ninguém sabia que era Pilates. não. Então, por mais que você tenha um produto incrível, isso não quer dizer que isso vai ser consumido pela maioria das pessoas. Então, o que eles fizeram e fazem até hoje para conseguir vender Pilates? É uma estratégia simples, que chama aula experimental. Então, eles fazem Uhum. assim, ó,
Você não precisa assumir o compromisso comigo de pagar uma mensalidade, por exemplo. Você pode vir aqui experimentar uma aula, e isso às vezes é feito de maneira voluntária gratuita, às vezes é um valor menor, mas eu quero que você tenha a oportunidade de sentir o que você acha disso. Porque se você não gostar, não tem problema. Só que o cara do Pilates não é bobo, né? Ele sabe que a Uhum. pessoa vai lá e ele sabe que a pessoa vai gostar, ele sabe que o produto é bom, ele sabe que o negócio é diferente, ele sabe que o resultado daquilo é muito legal. Então, quando você dá a oportunidade de alguém experimentar algo que é bom, que gera resultado, que modifica o estado de consciência do indivíduo, cara, ó, você pode fazer a propaganda no intervalo do Fantástico. Você pode fazer propaganda na maior audiência que tiver na televisão. É isso A aí. possibilidade de conversão entre você experimentar aquilo e perceber que o impacto que aquilo tem no teu, né, no teu corpo, na tua... Cara, não tem Loucura, nada aqui. loucura. Toda vez que vamos no evento, tem fila. É isso aí. E nós propusemos aqui a degustação do recovery, né? Então, ele tem a primeira experiência dele, que é assim, a gente tem um preço bastante baixo, e ele faz essa primeira experiência, só que essa primeira experiência vai para o Instagram, ela vai para a família, ela vai para o grupo. Às vezes, a gente aqui também gera cortesias, porque cortesias estratégicas nos levam a lugares que nós não poderíamos ir. Então, o indivíduo chega, nós temos 6 atletas que vêm de Macaubal, é uma cidade próxima nossa aqui, mas você vê, a pessoa sair de lá para fazer um recovery aqui, claro que nós já estamos estimulando uma colega nossa a montar algo lá, viu? Porque como são ex-alunos nossos, essas oportunidades a gente não deixa de fazer, né? Estimular os nossos alunos a fazer isso, porque quanto mais tiver no mercado, mais nos fortalece. Mais, essa questão de ser exclusivo, ela é boa por um lado só. Mas se você tem mais pessoas fazendo, Bruno, e para que você e eu pudéssemos enxergar isso, existe uma história por trás, existe uma dedicação de colegas por trás, existe já é, a dinâmica, só que nunca chegou no amador. Então, o amador só vai ter se você vai mostrar isso a ele. É cansativo? É. Não estou dizendo que não seja. Domingo e sábado você faz o quê? Descanso? Mas nós estamos indo nos eventos. O que nós estamos fazendo? Abrindo a fisioterapia depois de 18 horas, porque esse atleta amador, ele trabalha, ele não tem tempo livre. Ou é fim de semana ou é à noite. Fim de semana ele está treinando, então depois das 18 nós fazemos o recovery. O nosso período de mais procura do recovery é de manhã, que são aquelas pessoas que não têm um ofício específico, e à noite. À noite é o que mais procura depois das 18 horas. Oportunidades de negócio estão muito claras, oportunidades de trabalho também, mas o recovery esportivo, ele é hoje, para nós aqui, o ponto de maior visibilidade, não de maior intensidade. Você sabe que o nosso trabalho de maior intensidade aqui é osteopatia e coluna vertebral. Mas o de maior visibilidade da clínica é o recovery. Ô, Ricardo, e, cara, a gente já está aí caminhando para o finalzinho, tá, desse episódio, mas fazer uma observação aqui que eu acho que é valiosa. Para quem está ouvindo, e quem tem ou não, até para quem não tem interesse no assunto, eu acho que as pessoas tiveram uma aula não de recovery, mas de recovery e estratégia de trabalho. Por quê? Porque é uma história baseada em fatos reais, uma história baseada, né, em um caso de sucesso. E isso faz toda a diferença e Mas, eu acho que isso é o objetivo desse tipo de conteúdo que a gente grava, realmente é poder levar esse tipo de informação para as pessoas, é poder familiarizar as pessoas com processos aí que não são descritos em locais literatura. específicos.
e trazer essas experiências reais mesmo, para que elas possam ser compartilhadas e possam ser proveitosas aí para que outros sucessos aconteçam. Eu concordo com você, quanto mais isso crescer, maior visibilidade de todo mundo, e o Ricardo, que foi o primeiro que começou a fazer isso de maneira diferenciada, vai ganhar mais ainda. Então, assim, não segura não, não segura não, porque solta, porque a coisa retorna, e retorna de maneira, assim, super importante. Ô, Ricardo, vamos pensar agora em futuro do recovery. Com Certo. tudo que você tem aí de hoje de experiências e tal, vamos pensar no futuro dele. Na tua opinião, é, eu queria que você fizesse um paralelo aí em duas frentes. Para você, o que é o futuro do recovery no mercado da fisioterapia de forma geral? Eu estou falando uma coisa para você, Ricardo, não tem recovery em graduação, tá? Tinha no teu Não, curso, tinha no teu curso, mas exatamente. não existe recovery em graduação, tá? Não. Então, como é que você prospecta isso para o mercado, pensando em futuro? E mais uma coisa, Ricardo, pensando em tecnologia, se existe alguma coisa, tecnologia, inovação que você vê que está acontecendo e que você fala assim, ó, quando chegar isso aqui, muda tudo de novo, a gente tem... Você tem alguma consideração para fazer nesse sentido, nesses dois Sim. sentidos? Vamos começar por esse último aqui. Sim, nós temos hoje combinações de biofotomodulação, né? Os nossos famosos lasers, né? Infravermelhos e tal, que vão entrar muito fortemente. Por exemplo, nós utilizamos o ILIB, meia hora, ponto vascular, há uma recuperação funcional absurda. Então, isso vai ser também acrescentado ao nosso recovery. Estou te dando mais um spoiler, né? Mas isso vai ser utilizado. Então, a biofotomodulação, ela tem, inclusive, várias estratégias, né? Tanto locais, quanto de mantas de LED, quanto de lasers que são utilizados. Por exemplo, nós temos um laser chamado Deep Light, né? O Deep Light, ele tem várias células que eu posso espalhar em determinadas áreas corporais e eu faço um estímulo de biofotomodulação para a recuperação daquele tecido, mas não só do tecido, mas de toda a área vascular e linfática daquele segmento. Então, a área tecnológica vai pegar muito na área de eletroterapia, biofotomodulação, isso vai ser muito forte, e da radiofrequência. O pessoal pode não lembrar da radiofrequência, mas a radiofrequência está muito ligado à fisioterapia dermatofuncional, às terapias de estética. Então, hoje existem equipamentos franceses que trabalham com a inalação de hélio, por exemplo, de nitrogênio, hélio não, de nitrogênio, e após a inalação, 10 minutos de nitrogênio, ele vai para uma câmara de radiofrequência, como se fosse uma câmara hiperbárica. Uhum. Então, existe uma câmara já que faz essa radiofrequência, e o indivíduo, então, ele tem uma recuperação funcional muito intensa. Outra coisa, a utilização da magnetoterapia e da ozonioterapia também na recuperação funcional. Então, provavelmente, nós estaremos falando de um futuro não muito longe, que nós teremos equipamentos de ponta que façam essa imersão do indivíduo não só na água gelada, como é o nosso caso, ou até mesmo em câmaras frias, mas em câmaras de ozonioterapia, em câmaras que gerem essa biofotomodulação associada ao ozônio. Então, isso é um primeiro passo. Nós também já percebemos, Bruno, que a associação com a alimentação, a questão do sono, o fisioterapeuta ele vai precisar estudar isso. O fisioterapeuta ele respiratório, ele até consegue estudar um pouco melhor para as apneias do sono, né? Aqueles estúdios que são organizados para você fazer a modulação do sono dos pacientes DPOCs, dos pacientes que têm apneias importantes, né? Dos hipertensos e tal. Mas já está tendo um estudo e é
fisioterapeuta, inclusive amigo nosso, né? Está hoje nos Estados Unidos, né? Que é o Dr. Shigemi. Eles já estão estudando toda essa relação de como a biofotomodulação neurofuncional consegue entrar na modulação do sono. Então, isso também vai ser considerado como recovery. Isso é natural, né? Agora, eu e você já estamos vendo a nossa realidade de mercado. Fisioterapeuta que me ouça. Ou você aprende a lidar com o corpo humano na integralidade, e aí eu volto a falar da osteopatia. Não estou vendendo nada. Só estou dizendo que, como fisioterapeuta, a minha completude veio com a osteopatia. E a osteopatia não é aquela osteopatia estrutural. Eu estou falando, às vezes, que eu faço, inclusive, uma análise visceral do meu atleta e eu encontro, por exemplo, áreas de hipoidratação na parte intestinal. E aí eu tenho que fazer esse atleta entender sobre a questão da água e como ele deve trabalhar as outras condições de marcação fisiológica. Então, Bruno, nós temos um mercado importante, nós temos essa possibilidade do que será o futuro pela tecnologia, mas o recovery vai chegar aonde? Então, agora eu entro num pulo do gato também. Eu tenho um programa aqui chamado Coluna Saudável. Eu pego um paciente com hérnia de disco, uso uma metodologia que nós aprendemos, né, com o Dr. Kleber, lá de São Carlos, né, e uso também a maca de flexo de extração, uso a metodologia de estabilização muscular. Pasmem, alguns vão para o recovery depois. Por quê? Porque o final desse meu paciente ou é academia de musculação ou é um esporte. E aí ele quer uma transição, passar dessa fase, ir para musculação e não ter dor. Porque musculação nós sabemos, esses 15 primeiros dias, né? Então veja, para onde eu vou? Eu vou para o recovery esportivo para fazer uma transição entre consultório e musculação. Então olha que caminho que foi. Outra coisa, e aí, pessoal, eu hoje coloquei uma paciente de 82 anos na banheira. Mas por quê? Olha onde o recovery está chegando. Os nutrólogos e os profissionais da ortomolecular estão deixando claro que a banheira de imersão ela tem uma função imunológica muito forte. Então, eles começaram a pedir para a pessoa tomar banho de água gelada. Tomar banho. Só que agora eles entenderam que a crioimersão ela potencializa muito mais o sistema imunológico. Essa senhora de 82 anos nos procurou porque o nutrólogo dela pediu para ela fazer a imersão na casa dela. Só que a logística é muito difícil. Então, ela fez a imersão, fez a bota pneumática e nós fizemos a liberação de membros inferiores. Olha onde chegou o recovery. O recovery, então, ele foi de uma estratégia desportiva. Hoje, na Fisiocor, ela é desportiva, mas ela também é estratégia de imunologia. E existe ainda um mercado que nós não fomos atrás. Bruno, é o mercado do emagrecimento. Aquele paciente que está em processo de emagrecimento, quando ele modula da simpaticotonia para parasimpaticotonia, eu consigo controlar a ansiedade e, consequentemente, ele consegue controlar a ingesta alimentar. Então, nós não entramos nisso, mas o recovery vai chegar nisso. Não com esse desenho completo do esporte, mas em algum momento ele vai entrar no contexto do controle da simpaticotonia, para que ele coma menos, para que ele fuja do estresse emocional e fuja da ansiedade, que a ansiedade é um grande gatilho para a alimentação, né? É esse o desenho que eu consigo enxergar por hora, mas o horizonte é muito maluco. Maravilha, Ricardo. Porque, cara, isso é muito legal o que você está falando, porque dá para visualizar assim perfeitamente como que é,
O recovery ele se enquadra em diferentes tipos de modelo de trabalho e como que ele potencializa, alimenta, otimiza, trabalha, enfim, né, como que ele se relaciona. Isso é muito bom assim da gente ver, porque é mais uma grande oportunidade que a gente tem com a nossa fisioterapia, com a nossa tão querida fisioterapia, de Isso. levar saúde para as pessoas. A gente não está aqui falando de tratamento de doença, a gente está falando de realmente aumentar potenciais de saúde na vida das pessoas. E isso é a alma do que a gente faz, do que a gente trabalha, né? Isso é muito legal. Ó, o tempo inteiro nós não falamos aqui de lesão, nós não estamos falando de reabilitação de um joelho, não. É corpo, é metabolismo e é alma. Isso Se aí. todos nós entendermos que o fisioterapeuta raiz, o fisioterapeuta raiz, né, Bruno? Isso. Ele é o profissional do movimento, mas pós-pandemia, ele é o profissional da alma. Todos os profissionais que foram para o caminho da não, do não toque, do não interesse, dos números, dançaram. Os profissionais que estão voltando para a raiz da fisioterapia, para esse processo do contato, do cuidado, da atenção, do movimento, do conhecer a pessoa, do se doar para ela e dizer, olha, eu estou aqui para te ajudar, rapaz, esse essa fisioterapia não tem reservas e existe mercado fortemente. Perfeito. Ó, no podcast dos spoilers da vida, estamos aí com os 95% pronto de uma nova formação. Alimentação e suplementação e nutrição alimentar aplicada a metabolismo e saúde funcional com dois craques, assim, com pessoas assim que são do mais alto gabarito de entendimento desse tipo de processo. Cara, é gente que entende de alimentação e para você ter uma ideia, assim, Ricardo, dentro desse curso que a gente está preparando, toda estratégia de trabalho com o paciente vai ser a partir de interpretação de exames laboratoriais, e aí a partir da interpretação, a interpretação terapêutica, nossa, não que o exame, não que o laboratório marca como referência. Sim. A partir da nossa, como que você entende necessidade nutricional, entende necessidade de suplementação, e qual vai ser o impacto disso na saúde funcional e indivíduos com dor crônica. Cara, tá ficando Sim. incrível, assim, vai ser muito legal. Você imagina, Bruno, eu tô imaginando aqui uma das coisas que nós vamos atingir logo, não vai ser agora, mas com o recovery, o que veio a necessidade? De uma avaliação mais profunda do atleta, pré e pós. Nós vamos criar o cluster avaliativo do recovery, que aí inclui a câmara termográfica, inclui a variabilidade da frequência, dinamometria para força, nós vamos também avaliar flexibilidade e explosão muscular. Um cluster desse, ele se encaixa profundamente no que você está falando. Ou seja, essa relação de cuidado com instrumentos de avaliação, querido, eu, como fisioterapeuta, eu estou vendo a fisioterapia sendo resgatada e sendo projetada para algo muito forte. Por quê? A inteligência artificial, ela não vai roubar nada de nós. Pelo contrário, a inteligência artificial ela só vai nos ajudar a somar, integrar e temos muito mais ferramentas para ajudar o nosso paciente e o nosso cliente. Perfeito. Pessoal, eu acho que foi mais uma experiência incrível, assim. Acho que a gente conseguiu desvendar mistérios, a gente conseguiu pegar o tema, esmiuçar e deixar claro, limpo, fácil de entender e principalmente, assim, que é sempre o objetivo principal desse tipo de conteúdo, né, que a gente faz. Explorar horizontes sobre um assunto que vocês não vão achar escritos em livros, em artigos científicos e em sites de internet, em posts de Instagram, um pouco da vida real
de quem vive isso, de quem tem experiência e principalmente assim, né, de quem conseguiu experimentar os aspectos mais positivos assim desse processo, etc. Então, isso é muito legal. Ricardo, cara, muito legal ter você aqui com a gente. Obrigado demais assim pela tua participação. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem final para o pessoal, as suas redes sociais, para o pessoal poder te encontrar e tirar dúvida e etc. Mas show de bola, muito obrigado, viu? Eu gostaria, assim, antes de finalizar, de agradecer a 3 pessoas que sem elas o recovery não existiria, ok? Que são os fisioterapeutas que me ajudam no processo. Foram meus ex-alunos, ficaram 2 anos em processo de preparação e hoje tocam o recovery brilhantemente, que é o Dr. Lucas, o Dr. Guilherme e o Dr. Vitor. Inclusive, o Dr. Vitor está fazendo a formação em osteopatia pela Ebrafim, o Dr. Lucas está fazendo a formação em fisioterapia esportiva e o Dr. Guilherme fazendo a formação no recovery mais científico. Então, essas 3 pessoas, elas são, na verdade, a alma do processo, porque o fisioterapeuta está ali. Eu, enquanto gestor, enquanto diretor clínico, claro que fomento os links, né? Fomento as relações de mercado. Então, eu queria agradecer muito essas 3 pessoas que são os nossos profissionais e sem eles, realmente, o recovery não existiria. E aí vem essa dica para todo mundo. Precisa ter equipe. E eu gostaria muito de agradecer o espaço. Eu não sou só grato ao espaço, Bruno, eu sou grato ao que você, Tiago e Osteopatia Ebrafim fizeram comigo. Eu sou o tiozão, né, na sala de aula, porque, né, o meu crefito não vou falar, é 90, é, é bem lá atrás, mas a recepção da minha experiência, ela me ajudou muito dentro do processo de formação da osteopatia. Não estou nem perto de chegar aonde eu quero. E você, por exemplo, a sua experiência em osteopatia, ela é monstro, ela é grandiosa. Eu ainda estou tateando isso. Mas eu posso garantir a você que o meu agradecimento, Bruno, é a essa essência que você, Tiago e a equipe me proporcionaram, porque eu só tive essa mudança mental grandemente pela Ebrafim. A Fisiocor agora está me ensinando a ser empreendedor. E você, outra vez, está me ensinando como lidar com isso. Então, eu te agradeço profundamente. E eu fico à disposição, Bruno, porque nós estamos aqui em Votuporanga de portas abertas. Querem conhecer um pouco mais, querem entender a diversidade de técnicas que nós utilizamos, querem entender as questões da estratégia, vocês ficam à vontade. Nós vamos estar depois nas redes sociais. Nós temos esse compromisso com a fisioterapia, até porque esses 35 anos de docência, Bruno, não saem da gente. Nosso papel, e você me acompanhou muito isso na Unifev, o meu papel sempre foi da projeção, abrir caminhos, fazer com que esses fisioterapeutas se desvencilhem de práticas que tolhem a liberdade do fisioterapeuta para práticas que libertem o fisioterapeuta. Então, a osteopatia faz isso, o recovery faz isso, e tudo aquilo da terapia manual faz isso. Então, nós conseguimos atingir um patamar muito positivo, Bruno, dentro de Votuporanga, e eu posso garantir a você, você tem me acompanhado. Nós estamos tendo uma evolução, não só no aspecto numérico, mas no aspecto de importância. E aí, a valorização do fisioterapeuta está sendo feito nesse espaço. Tá? Perfeito. Então, eu agradeço imensamente ao seu público, a esses fisioterapeutas que estão nos assistindo, aos internautas e também aqueles ouvintes que estão ouvindo, né, nas academias ou fazendo uma corrida. Acreditem na fisioterapia, estimulem os fisioterapeutas a serem fisioterapeutas na sua integralidade e vamos, porque o futuro ela está muito claro para todos nós. Maravilha, Ricardo. Muito obrigado mais uma vez.
Quem quiser falar com o Ricardo, @fisiocor.votuporanga, é o Instagram da Fisiocor. Lá vocês conseguem tirar dúvida, agendar experiência. O Ricardo é um cara espetacular, está sempre de prontidão para ajudar. Então, assim, eu tenho certeza que ninguém vai ter problema de relacionamento e comunicação ali. Ricardo, mais uma vez, top, muito obrigado. Você que está assistindo, que está acompanhando a gente, que acompanha esse trabalho, obrigado mais uma vez. Gostou? Pega esse conteúdo, encaminha para colegas que você acha também que vão de alguma forma se aproveitar de algo que a gente está falando. Curta, comente, faça perguntas, deixa aqui sugestões para novos temas e novos convidados. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e até a próxima. Valeu. Até mais.